Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, dia 2 de maio de 2025, e o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, versículo do 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu o monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá sentaram-se aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graça e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queria. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus sobe a montanha em Tiberíades, que fica ali no mar da Galileia, próximo a Cafarnaum. E é interessante nós vermos que Jesus sobe ao monte com seus discípulos, mas é interessante que Jesus levanta os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao encontro dele, e vai dizer a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus sabia muito bem o que fazer. Jesus era Deus, mas queria pôr os discípulos à prova. E assim Jesus faz muitas vezes com cada um de nós. As dificuldades que são colocadas em nossas vidas é para que a gente cresça na fé, na esperança, na confiança em Cristo Jesus, pois Ele é o Deus do impossível. E aqui, para Filipe, nem 200 moedas de prata seriam suficientes para comprar comida para tanta gente. Então isso era algo terrível, era algo muito difícil, era um obstáculo muito grande, o qual eles iriam passar para poder alimentar aquele tanto de gente. E é justamente isso que Deus faz em nossa vida, muitas vezes. Coloca obstáculos, dificuldade para testar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Cristo Jesus. Deus, sendo Deus do impossível, é nele que nós devemos confiar. Veja que Jesus, quando viu a multidão, estava olhando para o alto, estava olhando para a imensidão do poder de Deus. E assim nós devemos fazer. Quando a dificuldade bate a nossa porta, quando nós achamos que muitas vezes é impossível a gente achar a solução para aquele problema. E de repente tudo dá certo, tudo se resolve, tudo se soluciona. É aqui que nós vemos o agir de Deus. E assim aparece André, irmão de Pedro, com a criança, com 5 pães e 2 peixes. É o meio
que os discípulos encontraram para levar até Jesus aquela dificuldade. Ali eles estão com uma solução tão pequena. Como é que 5 pães e 2 peixes vão alimentar uma multidão dela? Para nós realmente é impossível, e muitas vezes para nós também é impossível resolvermos nossos problemas. Mas quando colocamos diante de Jesus, diante de Deus, os nossos problemas, aí nós vemos o poder do impossível acontecer. E é isso que Jesus fez. Jesus, nessa multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, Jesus mostra o poder de Deus. Como São João bem frisa, não é um milagre, mas é um sinal, é um prelúdio da Eucaristia, onde Jesus mesmo vai dizer depois, na sequência desse evangelho, que ele é o pão vivo descido do céu, o pão que não se perde, o pão que não perece. E é esse alimento, é esse o sinal que Jesus quer mostrar para cada um de nós. No meio das dificuldades, coloquemos tudo diante de Jesus, pois Ele é o Deus do impossível. E assim Jesus alimenta a multidão, dando graças a Deus, pedindo a Deus para que multiplique aqueles pães e aqueles peixes. E sobram ali 12 cestos com a sobra que os 5 pães foram multiplicados. E assim, meus irmãos, Jesus não quer ser um milagreiro. Jesus, o seu propósito de vir ao mundo não foi fazer a partilha. Hoje Jesus fez esse milagre porque aquelas pessoas eram pobres, queria fazer um assistencialismo. Não, Jesus faz o milagre para mostrar a autoridade e o poder de Deus, porque tem compaixão por aqueles que sofrem e que padecem. Aquele povo estava ali diante de Jesus por causa dos seus milagres, por causa dos prodígios, por causa das palavras, dos ensinamentos. Mas quando aquele povo é saciado, vê tamanha graça, tamanho milagre, o que eles querem fazer é transformar Jesus como rei. Mas não o rei dos céus, o rei da eternidade, mas o rei desse mundo. Aquele povo, como Jesus vai dizer na sequência do Evangelho, que aquele povo viu apenas uma facilidade para encher o bucho, para encher a barriga. E Jesus não é esse o sinal que Jesus quer mostrar. Jesus quer mostrar para aquele povo e para cada um de nós que Ele é o Deus do impossível. E Jesus faz essa recusa veemente quando sai e retira-se sozinho para o monte. Essa é a graça de Deus sem medida, onde a nossa mentalidade humana é tão pequena, tão mesquinha, que a gente não consegue entender o amor de Deus por cada um de nós. Portanto, nos momentos das dores, dos sofrimentos, das dificuldades, apresentemos ela a Jesus, pois Ele é o Deus do impossível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, que Deus os abençoe.